Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do terceiro domingo do tempo da Páscoa, ano A, Mateus, nosso 22º encontro. A ressurreição é o ponto central da história da salvação de nossa fé em Jesus. A primeira e mais antiga profissão de fé dos apóstolos é essa que encontramos no Evangelho de São Lucas. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Lucas capítulo 24, versículo 34. A fé dos apóstolos e da igreja fundada sobre o testemunho de Pedro. Neste domingo, deparamos com o testemunho de Pedro depois de Pentecostes, sobre o mistério da morte e ressurreição de Jesus, e testemunhado profeticamente por Davi. Vemos que o preço do nosso resgate foi o sangue de Cristo Jesus na cruz, valor imenso, incomensurável da nossa salvação. Devemos caminhar como os discípulos de Emaús, deixando nosso coração arder ao ouvir Jesus explicando as Escrituras, pois ele é a chave para entender toda a história da salvação do Antigo Testamento. Reconhecer Jesus na Eucaristia, na fração do pão. Ele vive em nós. A antífona de entrada é tirada do Salmo 55, 56. Salmo 66, 65. Um salmo do pós-exílio da Babilônia. Aclamai a Deus, toda a terra. Cantai a glória de seu nome, rendei-lhe graças. Rendei-lhe glória e louvor, aleluia. A comunidade de fé reunida em Igreja Santa e Orante é chamada a esta grande aclamação dirigida ao Pai, Criador de todas as coisas, Criador da terra. Somos chamados a glorificar o nome santo do Senhor Deus, dando a Ele glória e louvor por tudo que realizou por nós, pela nossa salvação, por meio de seu Filho amado, Jesus Cristo. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, versículo 22, 33. Pedro toma a palavra depois do evento de Pentecostes e dirige suas palavras, anúncio e proclamação aos homens de Israel que se ajuntaram junto ao cenáculo. Pedro anuncia Jesus de Nazaré e afirma: ele foi um homem aprovado por Deus Pai. Aqui se refere à humanidade de Jesus, humanidade com a sua mortalidade. O Filho de Deus assumiu a humanidade perfeita gerada em Maria para conduzir a humanidade assumida à verdadeira obediência, vencendo a antiga desobediência do antigo homem, Adão. Jesus, vivendo plenamente sua humanidade, foi aprovado pelo Pai Divino. Ele viveu junto dos israelitas com sinais divinos, milagres, prodígios, que o próprio Deus, que agiu em Jesus, realizou por meio dele. Era necessária a fidelidade do homem Jesus, que o Pai designou como Salvador, antes mesmo da criação. Antes mesmo que as coisas acontecessem na sua previsão. O Pai determinou que Jesus fosse entregue nas mãos dos romanos ímpios e que os israelitas o matassem, colocando-o numa cruz. A obediência e fidelidade de Jesus faz parte do desígnio salvador e previsão divina. O mistério da redenção realizado por Jesus faz parte do projeto do Pai em nosso favor. Agora o Pai o ressuscitou.
aquele que os israelitas mataram. E libertou Jesus da morte, pois a morte não podia matar o autor da vida, como vimos em Atos capítulo 3, versículo 15. Davi, neste trecho, aparece como profeta, anunciando no Salmo 17, 18, no versículo de 8 a 11. A morte não poderia dominar Jesus Cristo, não permitindo que o santo viesse a experimentar a corrupção da morte. O próprio Davi morreu, mas profetizou que um de seus descendentes ocuparia o seu trono. Jesus é descendente de Davi. E que, explica Pedro a passagem, aqui se trataria da ressurreição de Cristo, ao afirmar que Cristo Jesus não foi abandonado no Sheol, mansão dos mortos, mas ressuscitado no terceiro dia. A sua carne, então, não conheceu a corrupção. O Pai agiu e ressuscitou Jesus, o Filho. E os apóstolos são testemunhas desta verdade de fé. Este que ressuscitou também subiu aos céus, está exaltado à direita do Pai. O Espírito Santo prometido pelo Pai e que Jesus recebeu foi derramado em Pentecostes, como os judeus estão vendo e ouvindo, no caso aqui da cena da primeira leitura. Esta é a pregação mais antiga de Pedro após Pentecostes, que anuncia a ressurreição de Jesus, sua estada à direita do Pai, e que o Espírito prometido pelo Pai foi derramado por Jesus às suas testemunhas oculares. Elas, as testemunhas oculares, nos garantem: ele ressuscitou, vive, venceu a morte. O salmo responsorial é o Salmo 15, 16, é um salmo do pós-exílio da Babilônia. O refrão: vós me ensinais o vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. A primeira estrofe corresponde aos versículos 1 e 2. É uma profissão de fé. Somente em Deus Javé se encontra a verdadeira felicidade. Diante dos perigos, Deus se torna refúgio daqueles que nele creem. A súplica parte da certeza de que Javé Deus não abandona seu povo. A segunda estrofe está nos versículos 7 e 8. É uma ação de graças. O reconhecimento de Deus de que ele é o conselheiro do seu povo e conselheiro também do salmista. Deus age de dia e de noite, fazendo com que o povo não esqueça do seu Deus. A certeza de que este Deus Javé, que acompanha seu povo, faz com que esse povo não vacile, pois o fiel tem sempre o Senhor diante dos seus olhos. A terceira estrofe, dos versículos 9 e 10. Continuação de graças. Deus Javé protege seu povo, libertando-o da morte. Nem mesmo concede que seu povo veja a corrupção do corpo. Diante disso, o salmista e o povo estão em festa, tanto em seu coração quanto em sua alma. O corpo está tranquilo diante do Deus que age em favor do seu povo eleito. A certeza do pós-exílio faz com que toda a vida do salmista e do povo se transborde de alegria, pois o povo escolhido não morrerá, mas, ao retornar à terra prometida, viverá. A quarta estrofe é formada pelo versículo 11. Deus é mestre e pedagogo de seu povo, que ensina o caminho para a vida, para a felicidade sem limites, que é estar junto de Javé Deus, estar junto do seu Senhor. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Pedro,
do capítulo 1, do versículo 17 a 21. Deus não faz discriminação de pessoas e a todos julga com justiça. A exortação de Pedro é para que vivamos de acordo com as suas obras, respeitando a Deus enquanto vivemos neste mundo. O Pai nos salvou por meio de seu Filho, pagando o preço da nossa redenção. A humanidade tinha sido sequestrada pelo diabo. O Pai Eterno aceitou pagar o preço do nosso resgate, que não foi por coisas corruptíveis, perecíveis, a prata e o ouro, mas o preço do resgate foi o sangue de Jesus derramado na cruz, que nos libertou do reino do diabo e nos deu vida nova em Cristo. Jesus é o Cordeiro sem mancha imolado para a nossa Páscoa. Este Jesus Cordeiro foi destinado à providência divina e previdência divina antes da criação do mundo e que se manifestou por nós por amor. Somos agraciados com este amor redentor e que nos faz atingir a fé plena em Deus Pai. Este Pai que ressuscitou seu Filho Jesus, Cordeiro sem mancha, fundando assim nossa fé e nossa esperança. O evangelho deste domingo foi tirado de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. É o evangelho dos discípulos de Emaús. Vou ficar em 3 momentos. A caminhada de Jesus com os 2 discípulos de Emaús corresponde à nossa celebração da Eucaristia. Na primeira parte, a liturgia da palavra, Jesus explica as Escrituras e fala com os discípulos de Emaús. Os discípulos caminhavam desanimados, conversavam sobre tudo aquilo que havia acontecido com Jesus em Jerusalém. Como nós iniciamos nossa caminhada antes da Eucaristia, trazendo nossas angústias, incertezas e esperanças. Jesus se coloca na caminhada com os 2 discípulos e começa a lhes explicar as Escrituras, o Antigo Testamento. E a Escritura quer nos mostrar que Cristo deveria sofrer para entrar na glória. A Escritura aqui refere a Moisés, Pentateuco, os profetas anteriores, livros históricos, e os profetas posteriores, e que falavam de Jesus, sua morte e ressurreição. Depois da liturgia da palavra, Jesus fez-se que ia mais adiante e recebeu o convite dos discípulos que pediram para que Jesus ficasse com ele. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Inicia aqui a liturgia eucarística. Jesus senta à mesa. Inicia aqui a segunda parte da celebração eucarística. Jesus senta à mesa com os discípulos e faz os gestos que fez na ceia eucarística, que ele celebrou com os discípulos antes da paixão, antes da cruz. Então vemos os 4 verbos importantes. Primeiro, tomou, é o verbo tomar pão. Segundo, abençoou-o, isto é, abençoar o pão. Terceiro, partiu-o, é o verbo partir o pão. Quarto, e lhes distribuía, o verbo distribuir o pão. Os 4 verbos são verbos eucarísticos, da ceia eucarística. Ao fazer isso, os olhos dos discípulos se abrem e na Eucaristia o pão reconhece a Jesus, na fração do pão, na partilha do pão. Assim é a Eucaristia. Na liturgia da palavra devemos dizer com os discípulos de Emaús: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A Escritura anunciada e a homilia.
e nos gestos eucarísticos reconhecer Jesus ao partir o pão. A terceira parte, o anúncio à missão. Os discípulos voltam às pressas para contar aos discípulos apóstolos em Jerusalém o encontro que eles tiveram com Jesus. Na missão, ao chegarem, encontram a profissão de fé da igreja. O Senhor ressuscitou realmente, verdadeiramente apareceu a Simão Pedro. Já disse, a profissão de fé mais antiga. A antífona de comunhão é tirada do mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Que a comunidade comungante reconheça na Eucaristia que Jesus está realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade, e que, alimentando do Cristo vivo, a comunidade se coloque em missão para narrar a vitória de Jesus sobre a morte, pois ele ressuscitou. Aleluia. Este é o nosso comentário para as leituras, para o Evangelhos, as primeira e segunda leitura, para o Salmo deste terceiro domingo do tempo da Páscoa. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.